Boa tarde a todos. Aula da turma do ProSIC, dia 7/6/2021. O tema da nossa aula hoje é globalização e suas características, certo? Nós vamos dar continuidade à aula da semana passada, onde nós falamos a respeito de como hoje o mundo ele está conectado, o espaço está conectado a partir da ideia da própria evolução do capital e como a evolução desse capital promoveu, ao longo do tempo, uma conexão entre os lugares e os espaços. Nós falamos um pouco dessas características, né? Principalmente com o desenvolvimento da internet, o desenvolvimento da TV, as trilhas de comunicação, as interligações bancárias, né? O desenvolvimento das tecnologias e como o homem passou a poder viajar, a poder estar presente em diversos lugares no espaço a partir do desenvolvimento dessa tecnologia. E aí, na semana passada, a gente começou a apontar que essas características, né, que nós chamamos de globalização, né, esse processo de globalização, ele tem alguns poréns, né, vamos colocar assim. O primeiro porém é que a gente percebeu na aula passada que nem todo mundo tem acesso, né, a essa globalização. Então, a gente fala de globalização como se o mundo inteiro fosse igual. E a gente falou na semana passada que existem diferenças entre os lugares, existem diferenças entre os acessos a essas ferramentas da globalização. E aí a gente vai falar hoje, continuando hoje, a partir do texto 4, a gente vai falar sobre as origens da globalização e as suas características, né? Lembrando que o conceito de globalização, né, a ideia de globalização, ela não é uma ideia, vamos dizer assim, que todo mundo concorda, né? Todo mundo concorda que existe globalização. Não, nem todo mundo concorda que existe globalização. Algumas pessoas entendem que esse processo, por exemplo, que a gente chama de globalização, é um processo de mundialização do capital, né? Então, muitas pessoas não concordam, inclusive, com o termo globalização, né? Com o conceito globalização. Entretanto, na geografia, a gente usa o conceito de globalização, ainda que a gente apresente uma crítica a esse conceito. Então, hoje a gente vai ver um pouco quais são as características do conceito de globalização, né? Quais são as origens desse processo de globalização. E aí vocês vão entender que a globalização é mais antiga do que a gente imagina, né? A sua origem está lá ainda no século XIX, né, com aqueles processos das grandes navegações, a interligação da Europa com os demais continentes, o processo de exploração. Então, a gente, né, a globalização talvez, o início da globalização talvez seja bem mais antigo do que a gente imagina. Mas, de qualquer forma, eu gostaria de começar exatamente explicando e discutindo um pouco a ideia que esse material traz para a gente a partir do desenho, da figura que ele propõe aí. Né? Você está vendo aí na figura, na apostila, o globo terrestre, a Terra, né? O nosso planeta, e todas as interligações que acontecem hoje no mundo. Interligações essas que são marcadas, evidentemente, pelas políticas, pelo papel da internet, da tecnologia, das multinacionais, da televisão, da comunicação. E cada um desses desenhos aí ajudam a gente a entender o que é esse processo de globalização. Então, quando eu digo, por exemplo, que hoje o mundo é pequeno, eu estou dizendo que hoje o mundo é pequeno por quê? Porque eu estou dizendo que qualquer coisa que aconteça hoje no mundo, imediatamente a gente fica sabendo, né? É como se o espaço que me separava, por exemplo, do que acontecia lá no Japão, tão distante, né, do outro lado do mundo, ele tivesse diminuído. Porque hoje, se acontecer um terremoto no Japão agora, imediatamente agora eu fico sabendo que está acontecendo um terremoto no Japão. Né? E por quê? Porque a tecnologia de informação hoje é tão rápida que me permite isso. Hoje, se eu quiser mandar um dinheiro, né? Uma grana, um dinheiro para uma pessoa que está nos Estados Unidos, eu vou no banco, eu transfiro do meu celular e o dinheiro está na conta da pessoa.
Então, parece que as distâncias diminuíram. Hoje, se eu quiser ir para um lugar no mundo, ainda que seja distante, eu pego um avião e vou para esse lugar. 12 horas, 1 hora, 3 horas depois, eu estou naquele lugar. Eu estou aqui em Aracaju, eu pego um avião no aeroporto, meio-dia, né, 3h30 da tarde, eu estou descendo em São Paulo. Então, o que é isso? Isso é o desenvolvimento da tecnologia me proporcionando a possibilidade de viver em um mundo mais globalizado, onde a ideia de separação ela não é tão contundente como era antes do desenvolvimento da tecnologia. Então, você tem aí os computadores, você tem aí a televisão, você tem aí os celulares, a rede de internet, você tem o papel das multinacionais. O que são multinacionais? Aquelas empresas que estão presentes em todos os lugares do mundo, né? Empresas que produzem o seu produto em todos os lugares do mundo, todo mundo consome aquele produto. Por exemplo, a Coca-Cola está no mundo inteiro, a Nike está no mundo inteiro, e outras centenas de empresas que produzem mercadorias que estão no mundo inteiro. Né? Os computadores, as informações, então, tudo isso proporciona essa rede que nós estamos chamando de redes que promulgam e desenvolvem, né, a globalização no mundo. Lucas ou Samuel? Oi, professor. Está posto? Pronto. Lucas vai continuar a partir da leitura e do debate desse primeiro parágrafo aí do texto. Baixa um pouquinho aí o texto, para os meninos verem. Pode subir um pouquinho. Pronto. Ok. Prossiga aí, Lucas. Pronto. Boa tarde. Com os mercados internos saturados, muitas empresas multinacionais buscaram conquistar novos mercados consumidores, principalmente dos países recém-saídos do socialismo. A concorrência fez com que as empresas utilizassem cada vez mais recursos tecnológicos para baratear os preços e também para estabelecerem contatos comerciais e financeiros de forma rápida e eficiente. Neste contexto, entra a utilização da internet, das redes de computadores, dos meios de comunicação via satélite, etc. Ok. Lucas, explique para a gente um pouquinho, para os meninos, o que seriam essas empresas multinacionais. Eu já fiz os apontamentos, né? Pronto. Explica aí. Oi? Desculpe. Explica aí o que são empresas multinacionais, novamente. As empresas multinacionais são aquelas empresas que possuem sedes em vários países. Como o professor aí já citou, a Nike e a Coca-Cola são 2 exemplos. Mas temos também exemplos da empresa P&G, por exemplo, e várias outras. Como, por exemplo, LG, a Samsung, a AOC. São grandes empresas que não têm uma sede em um ponto específico. Elas, digamos que elas dominam grande parte do mundo e grande parte do mercado consumidor. Exatamente. Só para pontuar mais um pouquinho a ideia de multinacional, né? Então, vamos lá. A própria ideia do próprio termo. Múltiplos, nacionais, nacionalidades. Então, empresas que têm multinacionalidades. Agora, eu queria explicar o seguinte. Essas empresas, elas têm uma origem e essas empresas, elas têm um capital sede para onde os lucros retornam. É isso que eu queria pontuar aqui. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, sei lá, da Nissan, que é uma empresa que produz automóveis, tá certo? É uma empresa, a Nissan é japonesa ou é coreana, não sei, eu acho que é coreana. Então, vamos lá, a Nissan surgiu na Coreia, né? Há um proprietário dessa empresa, né? E a Nissan se espalhou pelo mundo, configurando-se como uma empresa multinacional, porque é uma empresa que tem sedes e fábricas em vários lugares do mundo. Agora, o que eu queria pontuar é que, por exemplo, a Coca-Cola ela tem fábrica em todos os lugares do mundo, é uma empresa multinacional. Mas eu quero pontuar que a Coca-Cola é uma empresa norte-americana. É uma empresa que surgiu nos Estados Unidos e se espalhou pelo mundo, onde ela tem sedes, fábricas, distribuição em todos os lugares do mundo. Entretanto, não devemos esquecer que o lucro proveniente de todo o produto vendido pela Coca-Cola enquanto empresa retorna aos cofres da empresa sede. Lógico, a Coca-Cola tem um proprietário, retorna aos cofres e às contas da empresa sede nos Estados Unidos. Ok? Qual é a crítica que a gente faz à atuação das multinacionais?
A crítica que a gente faz na atuação das multinacionais é que essas empresas, elas são empresas de fora, de outros países, que atuam no Brasil, que vendem suas mercadorias no Brasil, mas os seus lucros, aquilo que deveria em teoria, ser investido no nosso país, já que a gente comprou um produto da Coca-Cola, retorna para a sua sede nos Estados Unidos. Ok? Então, isso é importante de pontuar. Vamos passar mais um pouquinho o texto. Ok, então, eu queria, a partir da ideia desse sistema de globalização, né, eu queria pontuar o seguinte, como eu já pontuei lá no início, que embora hoje a gente viva sobre a lógica de um mundo globalizado, vamos assim dizer, a gente precisa entender que esse mundo globalizado nem sempre ele beneficia a todo mundo. Então, um exemplo que nós acabamos de falar aqui são os exemplos das multinacionais. Bom, tem aí algumas questões a partir desse debate para a gente responder. Então, vamos lá. A nona, ainda a respeito do texto. Nona questão. Quero ver se você prestou atenção em todas as leituras. Vamos lá. Com base no que você leu até aqui e nas informações do texto 4 sobre a origem da globalização e suas características, como é denominado o processo de intensificação da integração econômica e política internacional, marcada pelo avanço dos sistemas de transporte e comunicação? 10ª questão. Ainda com base na sua leitura, explique como esse processo foi ainda mais intensificado nos dias atuais. 11ª. Que maravilha, estamos quase concluindo a atividade, que legal. Mas, para finalizar, escreva um pequeno texto informando as vantagens e desvantagens do processo de globalização. Se for necessário e possível, use a internet para ampliar a justificativa. Então, veja, a primeira questão, a nona questão, ele pede para você denominar o processo de intensificação da integração econômica e política internacional, marcado pelo avanço dos sistemas de transporte e comunicação. E isso está no texto, no primeiro texto, na página 27, certo? A resposta. Mas está muito claro, o processo de intensificação da integração econômica e política internacional, marcada pelo avanço no sistema de transporte e comunicação, nós estamos chamando aqui, nessa aula, isso de globalização. A globalização é justamente o avanço desse processo de integração, né, econômica e da política internacional, marcada pelo avanço do sistema de transporte e comunicação. Então, isso se chama globalização. À medida em que avançou, né, a tecnologia dos sistemas de transporte e de comunicação, porque a gente tem que entender a internet como um sistema de comunicação, né, e isso fez com que o mundo se tornasse mais globalizado. Então, esse processo ficou conhecido como processo de globalização. Ainda, a 10ª questão, ainda com base nas suas leituras, explique como esse processo foi e ainda é intensificado nos dias atuais. Claro, né, à medida em que, no meu ponto de vista, a tecnologia e o sistema de comunicação continuam evoluindo, né, então, hoje, cada vez mais, né, as características de um mundo globalizado acabam realmente se intensificando. Então, hoje nós estamos cada vez mais intensificados nesse processo de globalização. Veja o que aconteceu conosco, né? Veio a pandemia, né? Veio essa doença, nós ficamos sem aula, depois a gente teve que se reorganizar, e hoje a gente está dando uma aula na internet. Então, se não existisse a internet, nós estaríamos totalmente, vamos dizer assim, desconectados da possibilidade de termos aula, tá certo? E a 11ª é para você, aí essa 11ª eu não vou pontuar nada, eu vou deixar realmente para vocês escreverem, né? Por quê? Porque vocês vão escrever um pequeno texto informando quais são as vantagens e as desvantagens do processo de globalização. O que é isso? Eu quero que, então, que você diga, nesse mundo globalizado que nós estamos vivendo, onde tem uma intensificação da tecnologia, eu quero que vocês pontuem aí, pode ser apenas um. Eu quero que você diga assim, uma vantagem e uma desvantagem desse mundo globalizado que a gente vive. Uma vantagem, alguma coisa boa que você enxerga de viver em um mundo globalizado, um mundo onde há uma intensificação desse processo de
comunicação, de tecnologia. Qual é o lado bom de viver nesse mundo globalizado? Uma vantagem de viver no mundo globalizado. Eu até tenho uma resposta na minha cabeça, para mim, qual é uma vantagem de viver nesse mundo globalizado. E depois vocês vão colocar uma desvantagem, ou seja, uma coisa ruim de viver nesse mundo globalizado, nesse mundo marcado pela intensificação da tecnologia, da comunicação. Qual é o lado ruim disso? Apenas um, não precisa colocar vários. Uma desvantagem, uma coisa ruim de viver nesse mundo globalizado. Essa 11ª questão, amanhã, certo? Amanhã, né? Essa 11ª questão de dizer uma coisa boa, uma vantagem e uma desvantagem, ou seja, uma coisa ruim, né? Amanhã, na aula, todos os alunos vão falar, vão dizer, vão abrir o microfone e falar, professor, uma coisa boa de viver no mundo globalizado é isso. Uma coisa ruim, uma desvantagem é isso. Então, amanhã eu quero ouvir a opinião de todos sobre qual é a coisa boa, a vantagem de viver no mundo globalizado e qual é a desvantagem de viver em um mundo globalizado. Samuel está aí? Boa tarde, estou sim, professor. Samuel, para a gente encerrar a aula, né? Antes da gente encerrar a aula, já que eu já dei a atividade para amanhã todo mundo vai colocar qual é a vantagem que enxerga e qual é a desvantagem que enxerga de viver no mundo globalizado. Para a gente encerrar, Samuel vai falar para a gente o que é que ele acha. Assim, Samuel vai dizer qual é a vantagem que ele enxerga de viver no mundo globalizado e qual é a desvantagem que ele enxerga. Ou seja, qual é uma coisa boa de viver no mundo globalizado e qual é uma coisa ruim de viver no mundo globalizado. Certo? Fala aí para a gente, Samuel. Boa tarde, pessoal. Sim, professor, a principal vantagem é que eu até uso, né, que é a questão das transações econômicas, na minha opinião. Eu uso muito o Pix, transferência, compras na internet, entendeu? Para mim, essa é a principal vantagem hoje, na minha vida, no caso, né? E a desvantagem, professor, que eu vejo são as desigualdades econômicas, né, que ocorre, né, a desigualdade econômica e também de acesso que existe a globalização, no caso, né? Então, para mim, essa é a desvantagem. Sim, professor, e eu também queria pontuar essa questão que está no texto, falando que as empresas, elas cada vez mais, elas buscavam baratear, né, as mercadorias, e eu lembro daquela questão da produção em série, né? E eu lembrei também da questão daquele filme que eu já tenho visto há muito tempo, chamado Tempos Modernos, né? Que ali a gente pode ver aquele processo ali, Charlie Chaplin, né, o ator, e é um filme muito interessante até que os alunos poderiam assistir, Tempos Modernos. Ok, então você pode inclusive passar, se o filme estiver disponível na internet, você pode inclusive passar o link lá no canal do YouTube para que eles possam assistir o filme Tempos Modernos, que mostra um personagem de Charlie Chaplin, é um filme mudo, né, da década de 20, mas que Charlie Chaplin faz uma crítica ao sistema capitalista que leva as pessoas a serem meramente robôs de uma linha de produção. É bem interessante, né? Então você já pode deixar o link lá, se tiver disponível. Eu acho que está disponível esse filme na internet. E você pode deixar o link. Falando em canal no YouTube, nossa aula estará disponível a partir de amanhã no nosso canal do YouTube, essa aula que nós acabamos de dar. E lembrando, novamente, todo mundo, acesse o nosso canal do YouTube, faça a inscrição no nosso canal do YouTube, todo mundo vai lá e clica em se inscrever no canal. Por que é importante se inscrever? Porque você se inscrevendo no canal, você recebe a notificação no seu celular ou no seu computador quando for postada alguma aula, né? Sempre eu falo, nessa aula de hoje, amanhã já vai estar no nosso canal. Então, quem não assistiu hoje, pode assistir, quem quiser rever, pode rever. E amanhã, todo mundo vai dizer qual é a vantagem que enxerga na sua vida com o mundo globalizado e qual é a desvantagem que enxerga nesse mundo globalizado. Tá bom? Leonardo, pode falar, Leonardo.
Ô, professor, essa atividade que o senhor mostrou aí é para a gente fazer, né? Sim, nona questão, décima questão, mas especialmente amanhã eu quero ouvir todo mundo dizer qual é o lado bom da globalização na sua vida e qual é o lado ruim da globalização na sua vida. A 11ª questão todo mundo vai responder, certo? No microfone. Mais alguma dúvida? Ô, professor, Oi. no caso, teve atividade que eu e o Lucas a gente mandou pro pessoal, que eu mandei aí no grupo, e só 2 pessoas Muito retornaram bem. até agora. Olha, tem que retornar essa atividade que Samuel e Lucas mandou, que foi do texto passado. Essa atividade tem que retornar. Eu não estou pedindo a atividade da apostila, por exemplo, eu não pedi que vocês retornassem as respostas da nona, da décima, só a 11ª que todo mundo vai falar amanhã. Mas o exercício que Samuel e Lucas postou, ele é avaliativo. Veja bem o que eu estou dizendo. Quanto mais a gente retornar os exercícios, é melhor para vocês, porque esses exercícios podem se tornar, inclusive, a própria avaliação da unidade, certo? Agora, se poucos alunos retornam com as atividades, eu vou ter que aplicar a prova, certo? Então, quem não entregou ainda o exercício postado por Samuel e Lucas, o exercício do primeiro texto, por favor, respondam e devolvam, porque esses exercícios são as nossas atividades de avaliação. Ok? Lucas? Professor, gostaria de pontuar duas coisas, né? Sobre o canal do YouTube. O pessoal, vocês se inscrevam no canal e vocês cliquem naquele sininho que tem ao lado. E onde você estiver, você vai receber a notificação que o vídeo foi postado naquele momento. Então, a forma que você tem de assistir o vídeo no mesmo momento que foi postado já pode facilitar a sua vida. Outra coisa também, compartilhe o link do canal do YouTube com seus colegas, né? Tem colegas que não podem participar da aula aqui ao vivo, mas pode ter acesso ao YouTube. Então, compartilhe, porque eles vão vendo lá as atividades. Até porque a mesma avaliação que eu aplicar aqui para vocês, vai aplicar para o pessoal que não está participando das aulas. Gabriel? E qual é o nome do canal? A gente compartilha o link lá no grupo do WhatsApp. Você está no grupo do WhatsApp? Tô. Pronto, então daqui a pouco a gente manda novamente o link lá do canal, no grupo do WhatsApp. Entre, se inscreva, notifique lá o sininho, que aí você sabe quando a aula for postada, tá bom? Tá bom. Pronto, gente, é isso, tá certo? Por hoje é só, amanhã a gente retorna e amanhã eu quero ouvir vocês. Quero que todo mundo diga qual é a vantagem, já vá pensando, e qual é a desvantagem de viver num mundo globalizado. Boa tarde para todos. Ô, professor, Oi. qual é a página aí da apostila mesmo? Página 29. Beleza. Ok? Um abraço para todos, até amanhã. Até amanhã, boa tarde. Professor, lembre de parar a gravação.